Fala, Brasil! Estamos começando mais um programa, Papo 2, seu programa de hoje, o mais conhecido da internet, gente. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a cantora Débora Oliver. Falei certo? Isso, exatamente. Débora Oliver. São tantos Olivers por aí, né? É isso aí. Tantas Olivers. Débora, primeiramente, queria agradecer a você pelo nosso convite, estar aqui conosco, tá bom? Obrigada. E começar já esse programa perguntando quem é Débora Oliver. Adoradora, pastora, esposa, mãe, uma serva de Deus aí, disposta a servir sempre. Benção pura. Quantos anos que você já tá no evangelho aí, nessa carreira, nessa labuta aí do evangelho? Então, desde que eu nasci já no fogo, já nasci já na presença de Deus, já cresci, antes mesmo de nascer, Deus já havia programado, já havia projetado a minha vinda, né? Projetado me trazer e assim, fui promessa de Deus para a vida da minha mãe, missionária, mulher de Deus. E aí vim ao mundo. Débora Oliver veio ao mundo. Como começou a sua história, de certa forma, do início? A gente tem bastante tempo hoje, então não podia falar com detalhes, né? Como começou a sua história? Então, eu nasci num bairro, eu vim de um bairro muito do bairro do Parque Paulista, Duque de Caxias. Muito conhecido lá, tem famoso Monte do Azeite, que é bem frequentado por todos aí. E nasci lá, eu fui criada lá até os meus 19 anos. E eu cresci na presença de Deus, meu pai pastor, mestre da palavra, minha mãe mulher de ciclo de oração. E cresci lá. Um início bem difícil, meu pai pedreiro, minha mãe do lar, meu pai baiano, minha mãe pernambucana. É uma mistura boa, né? Uma mistura boa. Nordestina. Os dois se conheceram lá meu pai saiu da Bahia, minha mãe saiu de Pernambuco, e os dois se conheceram na Assembleia de Deus da Beira Rio, que existe até hoje, essa igreja é abençoada, Assembleia de Deus, está lá, localizada, e se conheceram, um mês namoraram, um mês noivaram, um mês casaram, tiveram 4 filhos, e aí desse fruto surgiu Débora Oliver. Rápido, hein? 3 meses. Rapaz, mistério, hein? Mas assim, eu pergunto assim, pra melhorar a pergunta. Como que foi essa história quando você começou? Falou assim, agora eu vou virar cantora. Agora eu vou... Na verdade, quando ela descobriu, né, esse dom, né? Eu já cantava, eu já cantava nos cultos que meu pai dirigia, chegou a dirigir muitas congregações, né, pastor? Então eu já cantava, subia no banquinho para cantar, para adorar, os hinos da harpa e tal. Mas a vocação, a chamada, realmente entender que Deus já estava me chamando e que eu tinha o dom mesmo, foi com os meus 15 para 16 anos ali na Assembleia de Deus da Beira Rio mesmo. Tudo sempre foi ali, né? Quase tudo, toda a minha história foi ali, aí na igreja, na Assembleia de Deus. Comecei a me inspirar na Cristina Mel, observar os adoradores adorando, e aí comecei a ser chamada para solar, louvores no grupo da mocidade. E aí então as pessoas começaram a elogiar, poxa, você tem uma voz bonita, você canta legal e tal, e aquilo ali começou realmente me motivar para poder adorar a Deus, e eu comecei adorando, e começou a arder a chama bem mais forte no meu coração, e daí para frente foi só mesmo uma intensidade maior, só foi aumentando essa intensidade de querer adorar, de querer gravar, entendeu? Mas CD. Isso tudo partiu de você, então? Ou Isso alguém que já tava de perguntar. fora, né? E estava olhando, tá dizendo, não, essa menina Se você teve conversou um incentivo contigo. de alguém, de repente. Não, não foi um incentivo. A verdade no momento em que houve a inspiração
e a motivação, automaticamente, Deus colocou no meu coração de começar a adorar, solar, ministrar. E aí, então, eu fui motivada para cantar, para adorar, e comecei. Aquilo entrou dentro de mim de uma forma muito forte, muito impactante. Eu falei, não, eu quero cantar, eu quero adorar, eu quero ser uma adoradora, Esse é o meu objetivo de vida. Esse é meu objetivo, e partiu de mim mesma, mas foi profetizado dentro da igreja, dentro desse ministério, que eu seria uma cantora mesmo. Foi profetizado. Beira Rio, no caso, nesse legal. Na Assembleia de Deus, Avenida Beira Rio, foi profetizado lá dentro que eu seria uma adoradora. Seria. Então já desde o berço, já desse chamado já, né? Desde o berço. Foi desde o berço. A gente precisa entender o chamado, né? Porque as pessoas fogem do chamado, né? Acabam não entendendo o chamado, ou se acham incapazes de repente, né? Pra tal coisa. Eu entendo também assim, eu sou músico também, pela misericórdia. Nós somos músicos, aliás, né? Somos músicos. Todos, né? Davi da Guerra Tela músico também. Então, assim, só que muitas vezes, né, a gente, vamos dizer, de certa forma, desqualifica pelo nosso potencial. Eu não sou tão bom como o fulano de tal, eu não faço como ele faz, eu não canto como ele canta, ou não toco como ele toca, mas cada um tem a sua identidade, né? De certa forma. Eu toco de uma forma que, de repentemente, o fulano de tal que é mais famoso que eu não toca. Ele toca forró. Toca forró. Eu gosto dessa forma. Essa foi minha identidade, teoricamente, né? Nós, inicialmente, nós se inspiramos em alguém, mas eu declaro e com certeza eu confesso que hoje eu tenho a minha identidade. Hoje, quando as pessoas me ouvem realmente, tipo, eu vou cantar uma canção, vou fazer um cover, por exemplo, meu último cover foi pela Toda a Estrada. Sim. E eu entrei no estúdio para gravar e a voz não era igual da Vitória, que é a intérprete da canção. Minha voz, ali estava a Débora Oliver. Claro. No caso, você não está imitando, né? Eu não imitei. Própria, né? Eu fiz um cover, mas assim, a verdade é que eu não a voz era a minha voz. Estou falando agora, nesse momento, e a minha voz... Suas características, as minhas vocais, características, né? Eu tenho a minha identidade. A minha identidade mesmo. No caso, é mais pra interpretação, né? Interpretação na momento foi desse Isso. jeito. Qualquer canção que eu vá cantar, eu não consigo imitar. Eu vou fazer, em algum momento eu vou fazer vou usar alguma técnica que não vai ser igual a da cantora, entendeu? Certo. Porque tem gente que não entende, né? Que pensa que é só imitar a voz quando vai cantar. A gente vê muito isso na igreja, né? A pessoa tá cantando, então aquelas frases, aqueles falsetes, todos imitando todos que os cantores fazem. Mas quem tem identidade vocal, igual você tá dizendo, uma identidade que segue por esse objetivo, a pessoa não vive imitando, ela tem a sua própria característica, né? Então é isso que acaba cativando a pessoa e chamando a atenção, né? Pro cantor, né? Para aquela atenção na voz, que é aquele estilo musical, aquele tipo de cantar, aquele jeito de cantar. Então você é bem característica nessa fase, né? Sim, muito, muito. As pessoas sempre comentam isso. Fala, poxa, você cantou essa canção, mas poxa, essa interpretação ficou muito, muito legal, ficou diferente, ficou numa roupagem diferente, uma voz única. É uma voz única, entendeu? Não é igual, não dá pra ficar, não fica igual. Você se identifica, perdão, mas você se identifica como uma cantora pentecostal ou tradicional? Pop pentecostal. O nosso estilo agora, eu iniciei com adoração, mas depois que me tornei pastora, 7 anos liderando uma igreja, pregando, ministrando, levando um alimento para as ovelhas, a gente adquiriu assim uma graça maior, uma unção, uma autoridade. Aí a mulher de mata também, aí então essa autoridade que a gente adquiriu é na mata, é na rejeição, é na perseguição, é na guerra, é na luta, a gente vai adquirindo experiências e aí por aí vai. Nesse tempo da sua carreira, você chegou a estudar algo do tipo de canto? Então, eu estudei 3 anos na Vila Lobos.
Legal. Na Carioca, na escola de Paracambi? música. Ah, não, é do centro. Na Carioca, estudei, entendeu? Mas teoria musical, prática vocal, entendeu? Mas logo depois também de um tempo, bem mais pra frente, quando eu lancei Cicatrizando, eu estudei canto, bastante canto, respiração e diafragma. A gente trabalhou bastante essa questão da respiração. Isso aí que eu sempre falo às vezes com o Davi, né? Que eu até falo no canto do Davi. Que a gente às vezes pensa assim, existe a graça, a técnica e assim, dom, assim. Porque assim a pessoa pensa, não, mas a pessoa canta bem. Tem até uma voz, um timbre legal, mas a pessoa não sabe utilizar a voz, canta errado, usa a voz na região errada. Tom errado. Tom errado e acaba, né? Eu acho assim, né? Tem que estudar, não tem jeito. Negócio não, mas a graça é legal, é um favor imerecido. Mas tem que estudar, meu amigo. Tem que estudar, porque tem igual os amigos aí que me conhecem, sabem, né? O pessoal que tá com Corinho de Fogo todo mundo começa. 3, 4 acordes. Tudo bem. Aí já acha que já é guitarrista, já acha que é músico. Ainda toca errado. Mas aí, quando vai tocar uma adoração na igreja grande, aí embola o meio de campo todo. Porque não estuda, só fica naquilo. É igual, a gente começa a cantar na igreja. Começa, legal. Mas chega um momento que precisa, né? Aprimorar as técnicas. O dom e a unção. A unção e o conhecimento e andam juntos, né? Assim, lado a lado. Lado a lado. Então, assim, se eu hoje sou uma pastora, certamente eu tenho que estudei e continuo estudando teologia e me aprofundando na palavra e tal. Tem que estudar, realmente. E o canto, a mesma coisa. E o canto, você nunca para de estudar o canto. O canto sempre tem uma nova técnica, entendeu? Verdade. Porque, no caso, por exemplo, né? Vamos dizer assim, eu já fui tocar em muito lugar, né? Que você vê, a pessoa aí vai cantar, e a pessoa vem e não canta nada, cara. E esses comentários de rede social que mata, né? Que mata. Lindo, não sei o quê, canta demais, muito. Canta muito. E a pessoa acaba ficando naquilo ali. Olha, nem que seja um timbre, mas tem que se ter um timbre. Para você dizer que foi vocacionado para adorar, realmente você tem que com certeza dar voz ao que você entendeu. Você vê quando o Saul, ele pediu procurar alguém, né? Ele falou assim, aí o rapaz falou, olha, tem um jovem que ele sabe tocar, e Deus é com ele, mas ele sabe tocar. Ele pediu, a característica era que saiba tocar, que toque bem. Que toque bem. Davi tocava bem, Deus era com ele, entendeu? O cara era bem. Tudo, né? Já toca bem, filho. Aí quando eu vou pregar sobre essa palavra, eu falo, pra tu ver, o cara, além de ser um bom músico, era um bom levita, obviamente. Ele era um bom servo, né, pra Saul. Ele era um homem de Deus, foi chamado como rei. Davi tinha praticamente todas as características de um servo do Senhor. Se submetia totalmente a Deus. Em tudo. Em tudo. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O prazer dele era estar na casa do Senhor, para adorar. Verdade. Uma perguntinha, deixa eu ver minha colinha aqui. É muita tá coisa. Ficando velho. Tá. Qual foram os maiores desafios que você enfrentou quando você começou a cantar, de certa forma? Olha, desde o momento em que eu entendi e que foi profetizado, estabelecido, sentenciado que eu seria uma adoradora, acabou. Eu sempre digo que a sua guerra começa, veio ao mundo, a guerra começa. Entendeu? Mas eu sou perseguida, eu sou mais perseguida. Não. Todo ser humano, a partir do momento que o ser humano vem ao mundo, a guerra dele começa. Entendeu? A guerra dele começa, é perseguição. Isso eu digo para todos, não só para mim. Mas foi declarada uma guerra no inferno para poder me paralisar. Quando eu realmente entendi e percebi, entendi, sabia que eu vi que eu fui chamada realmente para ser adoradora, a guerra intensificou fortemente.
fortemente. Mas houve algum momento com dificuldade? Você falou assim, ó, essa barreira aqui de repente eu não vou conseguir ultrapassar, de certa forma. Todas as barreiras possíveis, muita perseguição, racismo, sofri muita coisa. Muita coisa. Tem isso? Dizem que agora eu tô depois de mais velha, eu tô bonita, né? Não, e aí... Né, pastor Lucas? Pastor meu Lucas aqui, o esposo. varão do lado aqui. Dizem que... Tá ligado ali, ó. Falou, pô, mas você... Pô, era... Racismo, sabe? Não quero comentar muito sobre isso. Infelizmente, isso ainda acontece nos dias atuais, né? Sim, pessoas, acontece. Eles olham pra... Né, Deus? Ele olha pra... Fala pra ela o que acontece toda vez que eu vou numa igreja. A profecia... a profecia pra ele é... Varão, Deus já te livrando de um infarto. Eu olho pra você, eu vejo que... Meu irmão com coração grande. Ou seja, já é uma análise, não é uma profecia. Não, é uma análise, é uma análise própria. Entendeu? Aí eu vou lá no médico, fiz 24 exames, aí a médica olha pra mim. Tá vendo, Davi? Aí, ó. A médica olha pra mim e fala assim, cara, impressionante. O que foi, doutora? Não, nem gordura no fígado você tem. Tá vendo aí? Tudo bom. Tudo Cara, menos no fígado. A gente tem uma beleza interior, né? Então, eu sou bonito, sou feio por fora, mas bonito por dentro. Tô todo bom. É isso aí. Não tem hipertensão, não tem diabetes, graças a Deus, tem nada. Em nome de Jesus. Diabetes é o diabo. É a mulher do diabo, é a dançarina do diabo. É verdade. Inclusive já bebeu a Coca-Cola aqui, né? Ei, deixa lá. Não bebi não, fui o único que não bebi Coca-Cola. Eu sou diet, tô na água, tô na água. Piada, cara. Fitness. Tô na água, tô fitness. Para com essa piada. Eu perdi 14 dias em 2 semanas. Caramba, hein? Perdi 14 dias em 2 semanas. 2 semanas, filho. O cara... Perdi nada. Que isso? Esquece, Davi, tu tá dormindo. Rapaz, eu queria... Um dia eu vou mostrar a foto do Adriano. Cala a boca, vai mostrar nada. Adriano, rapaz, ele magrinho, cara. É só entrar no meu Facebook, pronto. Mas vamos pensando na convidada, por favor. Desculpa, Vamos parar de gordofobia aqui, Não, nesse negócio? Isso, jamais, mano. A cadeira não quebrar a cadeira aí, muda aí. Irmã Débora, vamos fazer uma pergunta Ai, aqui. Senhor. Foram quantos álbuns que você gravou? Então, eu recebi muitas propostas novas, né, para gravar, mas sempre tinha aquele dilema, aquela questão da insegurança, se gravava ou não. Lá atrás sempre teve essa questão, poxa, será que o produtor é bom, não é bom? Será que vale a pena? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então a gente chegou a não gravar tantas canções, mas eu gravei um CD chamado Cicatrizando, com 12 canções, com 12 faixas, produzido pelo Leno Maia. E essa canção, esse CD, 12 canções lindíssimas. E agora, recentemente, há um ano, eu gravei uma canção do Misaías Oliveira, que tem por título A Qualquer Momento. Gravamos 5 covers e tem mais 7 covers para ser lançado agora. E mais 3 singles. Um deles vai sair agora. Estou cuidando. No caso, então, você tem participação com música antes, no caso, da internet bombar agora, né? Isso. Porque antigamente era pra gravar cantor, estúdio, era tudo uma burocracia bem difícil, né? 10 anos atrás, 12 anos atrás foi quando eu gravei. Então a mídia não tava Vendi bombando. 10 Agora mil tu pega um cópias. celular, tu grava, tu tem uma voz boa, né? Audiovisual, hoje é tudo audiovisual. Hoje, né? Então você foi bem assessorada nessa época? Bem assessorada, Charlie Martins, Leno Maia. Boas referências, né? Felipe Alves tocou, baterista, batera top, só fera. Tocou pra mim, CD incrível, CD lindíssimo, pra não assim, CD top demais, 10 mil cópias até bem hoje. Produzido. Bem produzido, sabe? Evangelístico, tem canções terapêuticas que é Cicatrizando, tem Eu Falo de Jesus, Jesus Te Amo, Doce Amor, que é uma canção romântica. Eu Falo de Jesus, que é evangelística. Não Desista,
entendeu? Eu decidi te adorar, meu rumo, entendeu? Esses louvores são todos autorais seus? Todos nossos. Todos seus? Todas as canções nossas. Caramba, Todas legal. nossas. Não, tem os compositores, eu sou intérprete, Sim, mas sim. assim, são canções que não foram gravadas por ninguém. Mas ela dá Não, os créditos, sim. dá os créditos. Os créditos, Tem óbvio, os créditos, obviamente. eu sou, né? Mas assim, Sou produtora autoral. fonográfica, eu sou Autoral. produtora fonográfica. Autoral ainda nenhuma. Mas eu tu tem escrita, guardada? Tenho escrita, mas eu não lancei. Mas tu tem previsão pra... Pretende, não Pretendo, sei. com certeza, pretendo, sim, lançar uma canção autoral. Mas a canção Cicatrizando é a canção carro-chefe. É o que marcou o seu É o que ministério. marcou, é meu marco. Aonde eu vou, tem que cantar essa canção. Porque é uma canção terapêutica, uma canção que tem muitos testemunhos dessa canção, de pessoas que tentaram suicídio e não se suicidaram. E foi muitos CDs vendidos, 10 mil cópias vendidas dessa canção. Bastante desse CD. testemunho. Muitos testemunhos. Durante o tempo que eu apresentei a programação da nossa igreja na Rádio 93, 3 anos, a abertura Do programa era do seu louvor. programa era Cicatrizando. E toda a madrugada, essa canção sempre tocou as pessoas, sempre tocou vidas. Agora, recentemente, na Rede Mais Família, nós cantamos também essa canção. Lá foi muito impactante essa canção. E assim, aonde eu tenho ido, eu tenho... Existe uma história por trás dessa música Cicatrizando, né? Parece que parece que eu ouvi você falando que parece que no momento que você cantou que estava passando uma dificuldade, né? Acho que foi do tipo. A verdade é que para lançar Cicatrizando foi difícil, porque eu vim do baixo, meu pai pedreiro, minha mãe missionária do lar, mas com 20 anos eu já era empresária do único restaurante internacional do Rio de Janeiro. Então, assim, eu vim do nada para, com 20 anos, eu me tornei uma empresária, entendeu? Sócia de um restaurante lindíssimo, internacional, indiano, na zona sul do Rio de Janeiro. Mas eu sempre digo que eu sou dependente de Deus, eu sempre fui dependente de Deus. No momento em que nós já estávamos produzindo esse CD, houve uma ruptura nessa questão de empresariar. O imóvel que eu tinha, na época, foi vendido por 2 milhões e eu tive que sair do imóvel, tirei toda a minha infraestrutura, mais de 400 mil reais de infraestrutura, tive que guardar toda aquela infraestrutura, não faliu. Eu tive que tirar tudo de lá de dentro e o CD precisava ser concluído. E aí, então, descobri problemas nas pregas vocais, descobri um problema no fígado, né? O meu fígado produzia uma quantidade de cobre muito grande e que afetava também o neurológico, afetava também poderia afetar os órgãos. Graças a Deus não afetou. Os médicos tinham a certeza que tinha afetado a cabeça, os órgãos e os olhos, o coração, mas não afetou. Deus não permitiu que afetasse. Deus trouxe a cura sobre a minha vida. Então, a dificuldade que nós passamos para lançar Cicatrizando foram inúmeras. Foi financeira também, porque assim que nós queríamos terminar de produzir o CD, eu não tinha recursos mais para poder terminar o CD. E aí Deus usa um profeta, sempre os profetas, diz para eu subir o monte que Deus iria enviar uma provisão. E aí Deus envia a providência. Meu pai decide investir o restante do valor que precisávamos para poder terminar de gravar, terminar de investir. Tínhamos todo um projeto de colocar nas melhores rádios, de levar a canção para a mídia realmente, mas
Deus decidiu que não seria não seria eu, seria ele é quem ele é quem iria patrocinar, ele é quem iria fazer, não eu quem iria fazer alguma coisa. Eu poderia ter o dinheiro, eu poderia ter a condição, mas aí Deus decide me provar também nessa área e dizer, não, você não vai fazer do seu jeito, vai ser do meu jeito. Vai ser na dificuldade, vai ser na dor. E foi na dor. Eu gravei a canção Cicatrizando com fendas nas pregas vocais. Eu gravei a canção Cicatrizando. O CD foi concretizado com muita dificuldade. Foi divulgado também com muita dificuldade. Não tínhamos recursos, tanto que quem ouve essa canção diz, poxa, essa canção era para ter bombado, porque essa canção é muito linda. Mas não tinha realmente condições para que viesse divulgar. Vamos falar uma realidade que, hoje em dia, sem Deus e divulgação, a mídia digital, nessa indústria da música, você realmente não consegue galgar tantos lugares. Porque, infelizmente, né? Eu não sei se infelizmente, no Brasil tem uma cultura onde funk é a cultura brasileira. Você pode lançar qualquer coisa que o pessoal gosta, os jovens gostam. Eu já vai para 20 e poucos anos aí de música aí e eu vejo que antigamente não é igual agora. Antigamente, né? A gente traçava um desafio muito grande, né? Para poder aprender, poder estudar. Não tinha essa questão de vídeo aula, YouTube, não tinha aplicativo. Você tinha que aprender na raça, mano. Na raça mesmo. De aprender. E eu sempre dizia assim, que eu acredito que existe dom, tudo mais. Mas também tem esforço também da pessoa, né? Porque não tem como, mas eu não toco nada porque não é meu dom. Mas a pessoa também não faz por onde. Não enfrenta os desafios da vida. E infelizmente, né, existem, ou felizmente existem, né, de certa forma, para chegar até um certo local. E hoje em dia, a gente vê que a pessoa faz uma música ali, sem pé nem cabeça, e a música bomba, estoura, porque parece que as pessoas gostam de comer essas comidas, vamos dizer assim, né? Essas comidas rápidas. Fast food, isso aí. Hambúrguer, tudo, batata frita. A gente também come, mas não é algo saudável. É algo que alimenta, mas não é saudável. E a gente vê que tem música que realmente tem uma letra aqui, né? Só assim, vamos dizer assim, os antigos. Álvaro Tito, Tile Carvalhais, esses antigos aí, e tem música realmente, amigo, que tem hoje, entendeu? Mas são pessoas que realmente fizeram sucesso, né? Não fama, sucesso. É a diferença muito grande. Que permanece. Permanece. Permaneceu, né? Eternizaram. É isso. Hoje em dia, eu sempre digo, eu tenho dito que você ser... Hoje em dia, o que prevalece não é o dom. O que prevalece é uma letra que agrade as pessoas, entendeu? Um ritmo, entendeu? Você pode ter um dom incrível, mas isso as pessoas não estão vendo dessa forma mais. Não é dessa forma. É comércio agora. É comércio, entendeu? É quem dá mais, entendeu? É quem paga melhor. Se você tem um dinheiro, você paga um bom... Dá um passo à frente. Um passo à frente, entendeu? E você chega nos lugares e você... É isso, entendeu? Vence o melhor. Vence o melhor quesito... Financeiramente. Entendeu? E assim, ou você lança uma música que venha realmente estourar. E eu acredito que eu, Débora Olive, ainda não lancei a canção que estourou ainda. Às vezes também, igual semana passada... Não veio a letra não chegou ainda, a letra não... A música não aconteceu, ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Não, mas às vezes, igual, por exemplo, semana passada a gente estava conversando com a Raquel Mello, tem um abraço pra ela, a Raquel Mello, e ela falou sobre isso, que a música dela, Os Planos, essa música quem gravou foi Fernanda Brum, mas a música é dela. Quando ela canta, as pessoas pensam, mas essa música é sua, entendeu? Porque foi Fernanda Brum que gravou. E às vezes também, digamos, você pega uma música sua e dá pra alguém que tá na mídia pra gravar, a música vai explorar porque a pessoa tá cantando, né? Só que a pessoa não dá essa oportunidade de novos cantores aparecerem, né? Porque, não, mas ela tá chegando agora e tudo mais. Mas isso só acontece no gospel. Porque no secular todo mundo se ajuda, todo mundo
todo mundo se une, todo mundo faz feat com o outro. Desculpa até comentar sobre isso. Não, mas é verdade. Mas a verdade, ramo, né? a verdade é que no secular todo mundo se une. Todo mundo tá ali fazendo feat com o outro. E no gospel é um querendo matar o outro. Entendeu? É o único exército que mata seus próprios soldados e realmente, infelizmente, É porque também eu vejo, por quer exemplo, um destruir o outro. antigamente as pessoas cantavam, né? A música não dava dinheiro antigamente. Até hoje não dá muito mais. Antigamente as pessoas não ganhavam dinheiro, não tinha esse negócio de agenda. E não tinha isso. A pessoa cantava mesmo porque era uma forma de se expressar. A pessoa cantava, escrevia canções, não visava nada monetário, nada disso. Hoje em dia virou um plano de carreira. Ah, eu vou virar cantor, vou virar pastor, pregador, eu vou fazer não sei o quê. É sempre essa forma. E acaba não surgindo o efeito esperado, porque não tem esse pensamento como antigamente o pessoal tinha, né? Cria-se uma expectativa, né? Que se frustra realmente. Investe e não é bem por aí, entendeu? Às vezes também, igual a Xanxeira falou sobre sorte. Tem que ter sorte. Há de quem diz que quem tem um projeto, quem tem um sonho tem que correr atrás do sonho. Há quem diz que não, que se você tem um dom, um talento, se Deus te chamou, o que é seu vai vir até você. Então, dizem tantas coisas, falam tantas coisas. Mas assim, isso é fato. É como a Bíblia diz. Tendo Deus confirmado o testamento de alguém, ninguém anula ou acrescenta. Se Deus falou assim, olha, você vai fazer, meu irmão, pode demorar o tempo que for. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Isso aí é fato. Isso aí eu sou testemunha disso. Deus falou, vai acontecer. Ah, Senhor, mas quanto tempo vai ser? Não importa, entendeu? Vai acontecer. Só que, né? Às vezes as pessoas crescem muito rápido e acabam... Tu vê que tem muitos aí, ó, que tá aí... Nossa, fez tanto sucesso, cadê a pessoa? Sumiu. Não estabeleceu, né? Não... porque foi algo assim, vamos dizer assim, momentâneo. Vamos dizer de certa forma, algo momentâneo. É algo que não criou, sabe, raiz, é algo que não... até hoje, você pode chegar para jovens, você pode chegar para mais velhos. Música de Novo Som, Sérgio Lopes, todo mundo conhece as músicas. Ah, mas eu não sei, o Novo Som é como se fosse, sei lá, o Roupa Nova do meio gospel. O Matos Nascimento, como se fosse o Roberto Carlos hoje. Todo mundo conhece a música dele. Porque é coisa mesmo que permanece. E até hoje ele pode cantar as mesmas músicas, vai fazer sucesso do mesmo jeito. Sim, mas é o que eu tô falando. São pessoas que eles se encontraram e gravaram a canção que realmente bombou e assim, fez sucesso. Tá fazendo sucesso e vai continuar fazendo sucesso sempre, pra sempre. Então você acredita que tem que existir a canção certa. Certa. A canção certa. É assim, não adianta você, cantor, ficar gravando single, álbum, que aquela canção não tá dando liga. Vamos falar a realidade assim. Sim. Não tá dando liga, não tá virando, não tá, entendeu? Então é a canção certa. Então, assim, eu não decidi ficar gravando muitos álbuns, muitas músicas, porque isso tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa realmente estar na direção de Deus. Tenho gravado muitos covers, sim, no nosso canal está sendo movimentado e tal. Mas single, realmente, tem que ser a música que vai dar liga. Uma música que vai realmente... O cantor sente isso. Né? Essa música aqui vai dar certo, essa canção aqui vai tocar. E acabou, entendeu? Mas será também que às vezes não falta, por exemplo, a visão de uma outra pessoa? Porque às vezes, por exemplo, eu gravo às vezes vídeo tocando lá. Vou botar eu como exemplo. Eu não gostei naquele momento do que eu fiz. Mas uma pessoa de fora falou, caramba, cara, isso aí que tu fez ficou bom, hein? Na minha visão, de repente, não tá legal. Mas a visão de outra pessoa, não. Isso aí ficou legal, cara. Então... a canção Cicatrizando foi uma canção que todos, Anderson Freire, todos os adoradores amam essa canção, entendeu? Amam essa canção, a gente tá para fazer uma roupagem nova e tal, mas realmente precisa assim de mais divulgação, a gente precisa trabalhar mais isso.
já que também teve uma ruptura na minha carreira devido ao meu ministério pastoral. Eu tenho 7 anos de ministério pastoral, então eu não fiquei totalmente na música. Entendeu? Então você tá dividida, né? Ser pastora Não, e cantora. Não. Deus Já escolheu, já. Deus já havia designado, vocacionado. Eu fui chamada, vocacionada para adorar. Eu não sou pregadora, não sou profeta, não entrego revelação, visão, nada disso. Meu mistério não é esse. A minha chamada é adorar. Adorar, cantar e cura. Meu ministério é de cura, libertação e adorar. É cura no louvor. Quando eu adoro, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Demônios se manifestam. Um dia desse eu estava num determinado local e eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Que os demônios se manifestam quando eu começo a adorar. E eu estava fazendo a minha unha ali naquele momento. E a mulher falou, e nesse momento chegou uma pessoa do meu lado. E eu estava cantando. E no momento que eu estava cantando, a pessoa fechou a cara. Ficou com uma cara assim, sabe assim, ficou transtornada, uma situação assustadora, que a pessoa que estava fazendo a minha unha percebeu e falou assim, realmente, seu louvor expulsa demônio. O demônio acabou de se manifestar aqui. Então assim, onde eu chego, que eu começo a adorar, o demônio se manifesta. Não precisa tocar, porque o diabo ele se manifesta não só gritando, mas ele se manifesta se levantando contra a sua vida, pessoas se levantando contra você, pessoas virando a cara, pessoas tendo atitudes, entendeu? Horríveis. Então, assim, quando eu chego num local para cantar, tem pessoas que já nem olham para minha cara. Não conseguem nem me olhar mais. É demônio, é demônio. Então, assim, eu chego no local, começo a adorar e tem testemunhas que quando eu começo a adorar, poxa, eu fui curado, eu fui liberta, eu fui transformado, eu fui... Entendeu? Só que o ministério pastoral, Deus já... Lá atrás também Deus disse que mais idade eu seria uma pastora também. Deus já havia dito isso, eu seria uma pastora. Entendeu? Foi profetizado. A Fernanda Brum é uma pastora. Entendeu? Ela iniciou como uma adoradora, e depois ela foi profetizar as nações. Eu iniciei cicatrizando vidas e estou agora na Igreja Apostólica cicatrizando vidas. Entendeu? Eu perguntei isso por quê? Porque a gente vê a história de Davi. Quando Davi ele foi rei, você não vê mais na Bíblia ele tocando harpa. Ele deu uma parada, de certa forma, né, no seu ministério para se dedicar a uma outra coisa, entendeu? Porque assim, nós somos pastor, para misericórdia de mas ele é pastor. São músicos também. Músico e pastor. Músico, pastor, porteiro, pedreiro. Antes de vir para cá, tava na obra da igreja. Multi-utilidades. Tudo. E assim, existe uma certa dificuldade. Eu toco, mas eu não toco com tanta veemência como antigamente. Sim. Quando eu era mais novo, eu gastava dinheiro com equipamento, um monte de coisa. Só que agora minha vida mudou. Porque agora a gente pastoreia a igreja, aí tem que se preocupar com o membro. Aí você pensa, rapaz, vou comprar um instrumento, mas a igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não tenho mais esse tempo que eu tinha antigamente. Eu não tenho mais essa flexibilidade de tempo que eu tinha anteriormente, porque agora tem esposa, tem filhos, tem os membros, tem uma série de coisas. É uma família. Uma série de coisas. Temos uma família. A verdade é essa. Por isso que eu perguntei dessa forma, porque, por exemplo, eu é pastora, aí também tem esposo, né? Casa, tenho filhos, então, tem muita coisa. Para administrar, entendeu? Então, mas assim, nós conseguimos administrar tudo isso. Não tem sido uma tarefa fácil, mas já viajei bastante do ano passado para agora. A gente viajou bastante e a gente conseguiu conciliar. Não vou dizer que é com a mesma intensidade, não é, né? As ovelhas estão ali para estar com o pastor, não com uma outra pessoa substituta.
mas eu tenho conseguido conciliar e, assim, tenho canal no YouTube, aonde eu não puder ir, a minha voz vai, entendeu? Aonde eu não, se eu não estiver na igreja, eu vou estar no campo, entendeu? Então, assim, tem música no Spotify, tem música no canal, entendeu? A gente tem evangelizado através da canção, entendeu? Mas eu não posso realmente negligenciar a questão de adorar e nem a questão de cuidar de vidas, de pastorear. Eu preciso conciliar. E essa foi a ordem de Deus. É o pacto que eu tenho com Deus de não sair do altar e nem de largar meu ministério pastoral, meu ministério de louvor. Entendeu? Eu tenho conseguido louvar. Assim que quando Deus permite, porque tem lugares também que não é para você pisar o pé, colocar o pé, porque vai ser decepção. Já sofreu alguma frustração na sua caminhada? Então, eu acredito que quando Deus te chama para você, para determinados lugares, Ele vai te garantir. Porque agora, no final do ano, eu fui para um determinado estado, né, de Brasília adorar, e eu sofri uma perseguição terrível naquela cidade, entendeu? Os profetas não foram todos, amém? Julgue a profecia, não profeta. Deus vai te levar para aquela cidade, Deus vai te levar para aquele estado. E chega lá no estado, você chega para adorar, você pede para ficar num determinado hotel, e você chega e você chega no aeroporto e a pessoa não conseguiu o hotel, eu me deparo com o local que prepararam, e eu parecia que eu estava numa casa, parecia no cativeiro. Parecia que eu estava no cativeiro. Entendeu? Eu fiquei arrasada, fiquei horrorizada. Eu falei pro meu esposo, pelo amor de Deus, por favor. Eu tenho meu ministério, eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha família espiritual que cuida de mim, entendeu? E aí Deus te chama. Claro, a itinerância tem lá suas dificuldades, porque missão é diferente de você ser estrela, de você ser um artista. Quando você está numa missão, você está ali para o que der e vier. Mas o que é acordado não sai caro. E o que foi acordado a Débora Oliver vai ficar dentro de um hotel, dentro de uma pousada. E isso não foi, isso foi acordado e não foi cumprido. E eu fiquei 10 dias dentro desse local, entendeu? Sendo perseguida, maltratada, humilhada, entendeu? Indo atender agendas, entendeu? Conferência, agendas, debaixo de pressão, entendeu? De pessoas me perseguindo aonde eu estava. Quando vinha um fã, uma pessoa, eu terminava de cantar, saía do altar, que terminava de cantar, que as pessoas vinham falar comigo no banheiro. Poxa, tira uma foto comigo. Poxa, me dá seu telefone. Poxa, aquilo uma determinada pessoa começou a me perseguir. Eu fui perseguida porque a pessoa simplesmente disse que eu estava sendo me ajuda. Eu estava sendo ali soberba, não? Não soberba. Eu estava errada porque eu estava dando uma atenção para uma determinada pessoa que queria uma foto, que queria... sim, tipo assim, estrelada. Isso, entendeu? Sim. E tipo assim, eu sou uma cantora, eu tô ali para ser... Eu sou uma figura pública, eu tô ali para ser vista. Então, assim, essa experiência que eu passei dentro desse estado, entendeu? Eu e meu esposo, né? Brasília e Goiás, foi uma experiência horrível. Horrível, horrível. Eu fui perseguida do início até o fim.
entendeu? Por uma pastora lá. Essa pastora me perseguindo todo o tempo atrás de mim, me perseguindo. Não porque você não poderia tirar foto, não porque você não poderia falar com o artista, não porque você não poderia fazer isso, fazer aquilo. E, por fim, no 10º dia da agenda, eu tive que sair do local que eu estava porque eu estava infartando de tanto calor, que era um casebre, uma telha, entendeu? Não estou sendo contra isso, porque eu vim do baixo, entendeu? Eu vim do humilde, eu sei o que é viver na Baixa da Fluminense e morar na Zona Sul do Rio de Janeiro 10 anos frente à praia, entendeu? Eu sei o que é estar no Brasil, que sei o que é estar na Alemanha, na França e outros países. Então, não é falta de humildade, foi a questão do acordo. O que foi acordado não foi cumprido, entendeu? E eu precisava me descansar, precisava, entendeu? Estar ali no local e tal, descansar. E assim, foi uma perseguição terrível contra a minha vida naquela cidade, pelaquela pessoa que me perseguiu. Entendeu? Me perseguindo e agendas canceladas, cancelando agendas, entendeu? E também porque descobriu que eu era apóstola, e a pessoa falou que eu não era apóstola, e a pessoa tem um apóstolo, entendeu? E falou que não existe apóstola, e meu esposo falou, você está se perdendo nas suas próprias palavras. Porque se a minha esposa não veio aqui como apóstola, ela veio aqui como adoradora, como serva para adorar. E ela está falando sobre as experiências dela como apóstola. Nosso ministério tem muita cura, libertação, pessoas se manifestam, pessoas são curadas de câncer. Nossa igreja é frente a um hospital federal de Bom Sucesso. As pessoas entram lá e são curadas. É o dom que nós temos. Nós trabalhamos em conjunto. Nós ministramos, usamos o talit. E o meu esposo foi ministrado por um pastor da Igreja da Plenitude. Então, o Senhor estabeleceu esse dom. E aí, então, na sala, conversando ali sobre esse assunto, com o esposo da pessoa, a pessoa explodiu. Não existe apóstola. Não existe pastora, não existe apóstola. Ok. Isso aí cada um tem a sua opinião. Não vou discutir sobre isso. Eu sei o que Deus me chamou. Eu sei quem me chamou e eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. E a pessoa simplesmente começou a perseguição ali, mais forte ainda, mais intensa, porque, entendeu? Porque a pessoa descobriu que eu era um apóstolo. Então, e o pastor dela é um apóstolo. E ela falou que eu não era apóstolo, que não existe apóstolo. E nem apóstolo. Então, na sua concepção, é bíblico, pastora, apóstola, é bíblico? Olha, eu acho que tem muitas pessoas, eu acho que as mulheres estão trabalhando bastante, entendeu? Eu não quero entrar muito dentro dessa polêmica, dessa polêmica, sim. Né? Mas eu acredito, eu sei que eu tenho trabalhado para Deus, eu sei que quem me sagrou apóstola, porque primeiro eu fui 5 anos missionária, depois eu fiquei fui ordenada 1 ano como pastora, 3 anos como episcopisa, que é chamada bispa, que tem nas Assembleias de Deus, bispas, episcopisas, e o ministério apostolado, do apostolado, que o meu apóstolo, entendeu? Me sagrou apóstola, entendeu? Então, assim, eu não quero entrar dentro dessa polêmica e de discutir isso. Mas eu só posso dizer que no dia do meu apostolado, tem vídeo no canal, o meu apóstolo ele chegou para mim e disse, garota, valoriza o que foi derramado sobre a tua vida. Porque ele tem 65 anos, ele disse para mim, o que desceu sobre a tua vida, que Deus derramou sobre a tua vida, foi uma bica de azeite que não parava de descer.
eu descia, eu falava assim, desce um pouquinho aqui pra mim, dá um pouquinho pra mim aqui. Não, dá um pouquinho aqui pra mim. Não, vambora, desce. E aí ele disse que se eu realmente amo a Deus, que eu valorize essa unção, porque ele falou que quase ele, sabe, quase que ele, assim, foi anestesiado de tanta unção e poder que foi derramado sobre a minha vida, e ali foi determinado, estabelecido por Deus, que Deus iria me levar às nações para trazer cura e milagres sobre as vidas através de louvor. Entendeu? Através de louvor, no louvor. Entendeu? É isso. É porque assim, eu fiz a pergunta porque a gente percebe, por exemplo, eu tô vendo que a senhora falou, né, que a senhora é apóstola, pastora, tudo isso meio cantora. Eu digo assim, porque a Bíblia fala assim, cada um fica naquilo que foi chamado, entendeu? E a senhora falou que o seu chamado é para ser cantora. Assim, de certa forma, né, no louvor. Só que assim, eu não acho que de repente seria muita coisa, muita pressão, porque você tem que enfrentar a pressão de ministério pastoral e ao mesmo tempo ministério a parte do louvor, de certa forma. Você não acha que isso é muita pressão? Porque assim, chega uma hora que a nossa mente fica um pouco, né, carregada, né? Igual a gente tá dirigindo culto, dá um problema na igreja, chega em casa que tua mente meio atribulada, um monte de coisa. Eu não dirijo culto. Lá no ministério foi estabelecida uma equipe. As terças-feiras fortes, quem dirige é uma missionária. As quintas-feiras proféticas, quem dirige é uma outra missionária. Domingo é com meu esposo, pastor Lucas Tavares, que é quem é meu vice-presidente, quem lidera o ministério, quem lidera. Eu lidero, mas ele me auxilia. Eu sou a líder do ministério há 7 anos. Ele me auxilia no ministério. Então, assim, eu não tenho essa carga de ficar dirigindo culto, dirigindo mini-vigílias. Eu sou uma pastora administrativa. Eu administro, eu observo, entendeu? E eu tenho gabinete, eu faço muito gabinete com pessoas que chegam lá e precisa de muita ajuda, de socorro de Deus. Então eu gosto mais de ficar na parte da cura, da libertação, entendeu? E a Bíblia fala que Deus chamou um para mestres, outro para apóstolos, outro para doutores, outro para profeta, apóstolos, entendeu? E é bíblico. Agora, essa questão de mulher, homem ou mulher, isso aí é uma polêmica que eu não quero entrar, entendeu? Porque eu vim aqui para falar como adoradora de Deus, mas eu não tem me pesado. Não tem me pesado. Entendeu? Até porque eu acredito que cantar eu vou sempre adorar. Eu vou sempre adorar. Eu vou sempre louvar. Mas a igreja, o ministério, a minha família que eu tenho ali na igreja, eles vão estar sempre comigo. É um povo que me abraçou, me abraça. Entendeu? O que eu vi no campo missionário, eu não passei dentro da minha igreja. Entendeu? Eu não passei. Entendeu? Eu sei que tem os desafios, tem as dificuldades que você passa, entendeu? Fora da igreja, que você vai para o campo. Mas o que eu vivi em Brasília foi demais. Foi terrível. Isso não existe. Um cantor famoso, um cantor que tem mídia, não viveu o que eu vivi lá em Brasília. Isso foi demais. Isso foi algo... Minhas ovelhas falaram, pastora, pelo amor de Deus, vem embora. Sai daí, eu pago o seu voo. Sai desse lugar, por favor. Que isso? Mas, o que acontece? Saio de Brasília, vou para São Paulo. Chego em São Paulo, no altar do apóstolo Agenor Duque. E quando eu chego no altar do apóstolo Agenor Duque, para fazer um propósito para uma determinada pessoa, que eu
jogo o propósito, o voto no alforje. Deus toma o apóstolo Agenor Duque para minha vida. E aí Deus usa o apóstolo para mim. Ele nunca tinha me visto, eu nunca tinha visto o apóstolo. E Deus fala da seguinte forma: eu te trouxe aqui. Ali em Brasília eu já tinha desistido de... Falei, chega desse negócio, cantar para mim só dentro da igreja. E quando eu chego no altar, todos já tinham ido embora. Todos já tinham ido embora, varão. E Deus toma o apóstolo para mim. E Deus fala assim: o homem te rejeitou, mas eu não te rejeitei. O homem não te aceitou, mas eu te aceito. O homem não te aceita, mas eu te aceito, eu te quero. Tu és minha. Se você parar de cantar, eu te mato. Eu fui anestesiada na hora, eu caí no altar. Falando em mistério, línguas dos anjos, e falando, e Deus falando, e ele repetia: eu te mato. Se você parar de cantar, eu te mato. Entendeu? Então, assim, só que a gente vai ficando atento aos sinais. Deus falou, ele vai cumprir. Amém? Então, assim, não tem intensidade de agendas. Então, a gente tem que estar atento aos sinais, porque a gente não pode pisar em lugares que Deus não quer que nós venhamos pisar. Então, Deus falou fortemente para mim ali que eu era dele. E Deus ainda falou mais. Tu não vai parar de cantar, porque quando você adora, tá aqui, gravado. Quando você adora, eu expulso demônios. Quando você adora, eu curo. Quando você adora, eu liberto, eu transformo. Então, você não vai parar, você é minha. Se parar, eu mato. Mas a senhora está dizendo sobre a questão de Agenor Duque. Ele disse isso porque a senhora em algum momento pensou em parar de cantar? Ali eu estava parando de cantar. Mas por qual motivo? Pelo que aconteceu comigo em Brasília. Entendeu? Isso motivou a senhora a querer parar de cantar? Não parar de cantar, não parar de adorar a Deus. Mas parar de ficar de igrejas em igrejas adorando para passar esse tipo de coisa que eu não precisava passar. Porque eu eu já passei por isso muito. Eu já tinha sido forjada, lapidada, moldada. Eu já vinha passado por tudo isso. Eu tô com 39 anos. Eu já passei por muita coisa nessa vida. Já fui expulsa de igreja. Entendeu? Eu fui cantar agora recentemente na Bahia. O pastor me tirou do altar porque eu cantei a música Porque Pararam de Falar do Céu. E aí? Como é que fica isso? Por quê? Porque tava falando do céu? A assessoria falou, ó, eu falei, eu saí da igreja chorando da igreja, entendeu? Eu comecei a louvar, o primeiro louvor foi porque pararam de falar do céu. Entendeu? Aí depois mandaram eu sentar e já não tinha mais canto mais. Entendeu? Aí, o que acontece? E aí eu desço dali, entendeu? Humilhada, lixada, entendeu? Porque Deus nos lapida, nos lixa, mas Ele permitiu. E eu falo, Senhor, mais uma vez eu tô passando por isso. Mais uma vez, entendeu? Mas ali, graças a Deus, eu já estava dentro de um hotel, bem recepcionada. Feira de Santana, fui bem recepcionada, entendeu? Outro patamar. Outro patamar. Em Feira de Santana, eu já estava... antes de chegar em Feira de Santana, eu passei primeiro por Salvador para fazer uma viagem com o maridão, para poder passear. Então, querida, só para ressaltar a questão do Ministério Apostólico, ele não é um cargo superior, ele é uma posição de governo, entendeu? Só para a gente dar uma ressaltada aqui, entendeu? Ele pensa além da movimentação, entendeu? Ministério Apostólico, Ministério Profético, Ministério Pastoral, Ministério de Ensino, Ministério Evangélico, entendeu? Ele pensa além da movimentação. Então, o Ministério Apostólico não é um cargo
superior. É só isso, eu não quero entrar muito nesse mérito, mas minha vocação é adorar, amém? E eu vou adorar, e Deus vai continuar expulsando capeta, demônios, e os demônios vão cair por terra. Eu vou continuar cantando, adorando, entendeu? Tem muita perseguição, tem muita dor, tem muita lágrima, mas se o apóstolo, Deus e o apóstolo Agenor Duque, que é um homem que eu nunca tinha visto, profetizou isso para minha vida, para mim já não tem mais quem diga nada, porque se Deus falou e ele falou, tá falado. Amém, eu creio. Gente, já estamos com 1 hora já de programa. O diretor tá falando meu vídeo já para encerrar. Amém? Mas antes de encerrar esse programa, nós sempre fazemos o momento bate e volta, tá bom? Eu vou falar algo, você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Família. Família é a base de tudo, a família é a base. Família. Uma decepção. Uma decepção. Não posso. São muitas, né? São muitas decepções, muitas. O Vasco perdeu. Não. Pegou pesado agora. Daqui a pouco a cadeira quebra de novo. Decepção aí com infelizmente com essa questão aí desse meio onde as pessoas estão se deteriorando, se matando por agendas, por espaço, por nome, por querer. Nosso lugar não é aqui. Sim. Um sonho? Eu ainda tenho um sonho de fazer um projeto top. A gente está idealizando já esse projeto, já está chegando esse projeto. Dar uma live session forte, entendeu? Acredito que esse próximo projeto agora é ao vivo. Estevão Modolo, meu produtor, está idealizando isso. E é isso. Está em Israel. Israel é a cidade santa, no Monte Sinai. Já foi profetizado. A gente vai estar lá, eu creio. Sim. Por último, uma realização. Algo que você realizou aqui. Que eu realizei? É. Fui para a Alemanha, fui para a França, foi em 2010. Era um sonho estar lá e eu realizei esse sonho. Foi em Paris. Paris. Canta uma palhinha antes de terminar? Sim. Antes disso, ela vai... A qualquer momento. Cicatriz ou qualquer outro louvor. Joga pra mim, Brasil. Não se esquece de se inscrever no canal Papo 2. Estamos chegando já 1.000 inscritos no YouTube e Instagram. Vai chegar mais. Vambora. Deixar seu like, comentário. Vem se inscrever no canal. Vambora. Ela vai cantar agora, gente. Mas antes de terminar, ela vai falar sobre as redes sociais dela, convite, agenda e tudo mais. E depois vai dar uma palhinha. Vamos encerrar com a palhinha. Isso. Agora a rede social. Rede social. Então, galera, estamos aí com o nosso canal no YouTube. Vamos bater quase 70 mil, pastor Lucas. Quase 70 mil inscritos. Eita. Quase 70 mil, né? Mas ainda não. Vai bater. Quase 70 mil inscritos. É muita luta, muito choro. A gente sempre é num trabalho de formiguinha. Cantora Débora Oliver. 64 mil seguidores. 64 mil inscritos no nosso canal, Débora Oliver Oficial. Instagram, Cantora Débora Oliver. Nosso Spotify. Tem a canção A Qualquer Momento. Amém? Vai vir, estou cuidando. E fanpage Cantora Débora Oliver. É isso. Sim. Agora muito do seu contato, seu contato, telefone. Meu contato 21 982580359. 21 982580359. Tem a minha assessoria de imprensa também, que é o Cid Camargo, que está fazendo a minha assessoria agora, recentemente. Amém? Essa parte de TV, imprensa. Meu esposo, que o assessor, é o assessor que foi o responsável sim. de eu estar aqui. Eu quero até ressaltar que todos os podcasts que eu fui, foi assessoriado, foi meu esposo quem foi lá, e meu braço direito, esse homem incrível, enfermeiro, um cara tranquilo,
Vocês Pô, bota- estão vendo? Vem cá. Calma, vem Bota pra a cara cá. aí. Valeu, Quem valeu. nunca vem, Cara, vem. calmo, Aqui, tranquilo. aqui você pode aparecer. Cara humilde. Olha pra lá ali, ó. Lá sua esposa ali, ó. Lá, Cara- lá, o cara lá, humilde, no meio aí, ó. Lá, sim. ó, o homem aí, ó. Eita. Cara do bem, o cara do bem, incrível, o cara tranquilão, meu esposo é uma benção, ele é uma benção, eu sou arretada, ele é o meu equilíbrio, Deus e ele é o meu equilíbrio, Amém, amém. Deus Agora- abençoe. Pra gente poder encerrar em bom estilo, cantando. Tá bem, gente? Débora Óbvio com vocês. Não, vamos fazer uma palhinha, né? Bora, sim. É, tá ali. A qualquer momento Jesus vai voltar. A qualquer momento tudo vai mudar. E quem zombava vai ter que acreditar. E todos os joelhos vão se dobrar. A qualquer momento todos vão sentir a presença do Rei que vai descer aqui. Com muita glória todo olho o verá. A qualquer momento a trombeta irá soar. A qualquer momento. A qualquer momento. Maranata. Oh Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A qualquer momento. A qualquer momento. É isso aí. Ô, Glória, valeu. Débora, obrigado. Gente, até a Brasil, próxima. Até o próximo programa. Fique com Deus. Eita, pessoal.